E aí, galerinha do nono ano, beleza? Tudo bom aí com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje de matemática do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem. Pessoal, vamos ao seguinte, ó. Sem mais delongas, sem enrolação e sem perda de tempo, nós vamos estudar hoje, pessoal, assunto novo, certo? Do capítulo 5 do nosso livro de matemática, produto cartesiano. Tá aí as páginas 74 a 79, beleza? Então vamos lá. Eu tirei as fotos do próprio livro, coloquei aqui pra gente ir acompanhando, certo? E aí você vai fazendo aí suas anotações conforme queira. Para começar, pessoal, o produto cartesiano você tem que entender que é aquele plano cartesiano lá, né? O eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, certo? O eixo X, eixo Y e tal, esse negócio todo. Então, de forma bem resumida aí, para você entender logo sobre o que nós vamos falar, certo? E aqui como introdução, né, o livro geralmente traz alguma coisa assim, introdução, para você entender o assunto, por que estudar esse assunto, qual a importância de estudar os sistemas de coordenadas, qual a importância de ter noção do plano cartesiano, por que entender essas coisas e tudo mais. E aí ele traz um exemplo aqui do dia a dia sobre a questão de latitude e longitude, né? Para que você possa compreender aí. É bem interessante esse conteúdo aí de latitude e longitude, e você precisa ter uma noção de plano cartesiano para entender melhor essa ideia, certo, pessoal? Então é o seguinte, ó. Hoje você vai precisar ir à casa do seu colega para estudar. Ele está contando uma história, não é que você vai não, certo? Não é que você vai não, tá só supondo aí uma história. Aí, como você ainda não foi à casa dele, você não sabe onde é que ele mora, né? Você não sabe o endereço, ele vai lhe informar por telefone lá. Aí ele diz o nome e o número da rua. A Rua Pirilampo, número 400, certo? Rua Pirilampo, número 400. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Ele lhe explica que para chegar a esse endereço, basta seguir a rua onde você mora, no sentido da esquerda para a direita, ó, esquerda para a direita. Aí você vai nesse sentido, né? Beleza. E após 3 quarteirões, virar à esquerda até chegar à casa de número 400. Aí depois de 3 quarteirões você vira, né? Vamos lá. Vamos supor que você tem aqui, pega esse sentido, é aqui 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões. Aí você vai e vira. Deixa eu pegar esse mesmo plano que já tem aqui, ó, para tu entender, ó. Tu tem 1 quarteirão aqui, 2 quarteirões, 3 quarteirões, né? Então tu vai seguir nesse sentido. Quando chegar no terceiro quarteirão, aqui o primeiro, segundo, terceiro, tu vira à esquerda. Aí vai até o número 400. Vamos supor que o número 400 está bem aqui, ó. 400. Aí, ó, chegou na casa do teu colega, ó. Terceiro quarteirão à esquerda, no número 400. Beleza? Aí, ó, você consegue identificar num plano cartesiano. Vamos supor que tu tivesse um drone, né, visualizando assim a rua. Aí tu poderia ter essa visão aqui, ó. Tá aqui, a minha casa tá bem aqui, ó, né, nesse ponto. Eu tô saindo daqui, vou chegar aqui na casa do meu colega. Se eu fosse em linha reta, aí, ó, certo? E aqui, mas como eu tenho que seguir as ruas, né? Vou até o terceiro quarteirão, virar à esquerda, chego lá na casa do meu colega número 400. Aí você observa, ó, que por trás dessa informação do dia a dia, né, que você às vezes passa na maior naturalidade possível. Não, tu vai lá, chega no semáforo, vira à esquerda, na segunda rua à direita. Tu tá trabalhando com plano cartesiano, certo? Tá dando as coordenadas ali. Direita, esquerda, chega no local e tal. Ao fazer isso, ó, ele está ali repassando as coordenadas que permitem localizar a casa dele, beleza? Assim nós podemos perceber que nos utilizamos das características do sistema de coordenadas quando nos deslocamos de um lugar a outro em nosso dia a dia. Então, no dia a dia a gente utiliza esse conceito. E às vezes muitos de nós aí inconscientemente, né? Eu tô na abscissa X, eu tô na coordenada, não, naturalmente. Vai, segue lá 3 ruas, 3 quarteirões, dobra à esquerda, dobra à direita, não sei o que e tal, né? Então é algo assim automático que faz parte do nosso dia a dia, beleza? É para você entender a importância de você ter esse conhecimento com relação ao plano cartesiano, certo?
Pessoal, isso aqui tá no livro de vocês aí. Vocês podem abrir lá na página 74 e vão acompanhando. Beleza? Vão acompanhando a leitura lá, se for o caso. Se você não tiver... professor, essa letra tá pequena, não tô conseguindo enxergar não. Que eu não sei. Pra mim aqui tá bom, né? Pra você pode não tá, não sei. Você teria que colocar um comentário aí pra mim saber se esse... professor, o slide 1 lá do sistema de coordenada do dia a dia, a letra tava pequena. Aí eu vou procurar aumentar a fonte aí. Certo? Aí, muito bem. Você tem que identificar qual é o slide, né, para poder eu saber que tipo de letra tava pequena aí para você. Que aqui para mim tá show de bola. Mas vamos lá, né? Um motorista, pessoal, que necessita de um mecânico para consertar seu automóvel em plena estrada, ao telefonar pedindo ajuda, deve fornecer a coordenada do ponto na estrada, ou seja, a marca quilométrica. Eu tô aqui na BR, por exemplo, 116 no quilômetro 40, ó, certo? Tem que dar uma coordenada para ele saber até onde o mecânico tem que ir, entendeu? Esse é um exemplo aí. Outro exemplo, ó, um ponto sobre a superfície terrestre, tem um globo terrestre, né? É determinado por um par de medidas em graus, chamadas de latitude e longitude. Aqui é a parte para geografia, né? Geografia, longitude, latitude e longitude. E aí a latitude é um ponto P. A latitude de um ponto P é a medida em graus do menor arco possível sobre um paralelo, ligando o ponto P ao meridiano de Greenwich. Isso é a longitude, está relacionada a Greenwich. Por exemplo, se através do rádio um navio à deriva fornece sua posição por 10 graus norte, 130 graus oeste. Isso significa que ele está a 10 graus de latitude norte e 130 graus de longitude oeste. Então observa aí, esse O aqui não é de longitude, é de oeste. Porque a latitude, pessoal, é norte e sul. Longitude, leste e oeste, certo? Eu trouxe aqui um globo, certo? Para você entender melhor essa questão aí de latitude e longitude. Eu sei que eu não sou professor de geografia, né? Mas é para... Como está dentro do exemplo aqui de matemática, é para você entender como é que eu calculo essa ideia da latitude e da longitude. Observe bem, a latitude ele tem como referência a linha do Equador. Se você já estudou aí na geografia, você entende, por exemplo, aqui eu vou supor que é a linha do Equador aqui, certo? Ó, essa linha aqui é a linha do Equador. Beleza? A latitude tem como referência a linha do Equador. Quantos graus está um determinado ponto da linha do Equador? Agora, observe como é legal. Como é que você descobre esse grau? Certo? Tranquilo. Preste bastante atenção. Vamos supor que aqui você tem o centro do globo terrestre. Você tem o centro do globo terrestre aqui, ó. Certo? Estou medindo aqui como se fosse o centro, ó. Certo? Eu sei que a imagem aí pode não estar 3D na tua visão, mas aqui eu estou fazendo como se fosse o centro do globo terrestre. Beleza? Aí, ó, vamos supor que tu quer calcular um ponto bem aqui, ó. Um ponto bem aqui. Eu quero saber quantos graus está esse bicho aqui. Aí tu vai fazer o seguinte, ó, tu vai traçar uma reta. Como é que é calculado esse grau? Não é a latitude? Tu está calculando a latitude. Então tu vai pegar uma reta daqui da linha do Equador, traça lá para o centro da Terra e aí outra linha para o ponto que tu quer. Esse ângulo que é formado aqui, ó, é em graus. Entendeu? Ah, professor, que curiosidade legal, né, professor? Exatamente. A curiosidade aí que eu achei bem interessante. Fui pesquisar aí e descobri que eu também não sabia como é que calculava essa latitude em graus, né? Quantos graus, como é? Mas é essa abertura aqui, ó. Certo? É essa abertura aí. Você vai traçar com... A partir da linha do Equador, você traça uma reta para o centro da Terra. Porque a linha do Equador não fica bem no meio do globo terrestre, né? Bem no meio. Então você traça uma reta para o centro da Terra e de lá você puxa outra reta para o ponto que você está querendo identificar a latitude aqui. Aí esse grau que é formado, aí é o que você vai identificar. É 10 graus, é 20 graus, entendeu? Aí você tem, eu tenho aqui 10, vamos supor que aqui deu 10 graus. Estou supondo, né? 10 graus.
Aí eu vou informar, pessoal, estou a latitude 10 graus norte, né? Por que norte, professor? Porque não tá, eu tenho a linha do Equador, para baixo é o sul, para cima é o norte, e o ponto que eu quero está acima da linha do Equador, então é 10 graus norte, certo? Eu sei que esse desenho aí pode não ter ficado muito, né? Muito legal, porque eu não sou desenhista. Não sei se melhoraria se eu fizesse assim, ó, centro da Terra, né? Aí você traça um ponto bem aqui. Aí tu vai traçar essa linha para lá, pro centro da Terra, e depois outra linha para cá, né? Para esse ponto. E aqui dá 10 graus, certo? Não sei se melhora aí, mas vamos lá, né? Não sei se ficaria melhor para cá, para baixo. Bom, como eu falei, não sou muito desenhista, mas só para você tentar compreender aí como é a ideia, certo? Aí, pessoal, eu coloquei até um vídeo aí no formulário, um vídeo complementar, que vai explicar isso aí com mais detalhes, com as figuras 3D. Eu até procurei umas figuras 3D com recorte e tudo, mas não encontrei, assim. Aí você assiste o vídeo lá, que vai ser bem legal, tu vai entender isso aí mais claramente, certo? Aí, pessoal, a longitude é o que, ó? Eu não disse que é leste ou oeste, então vai ser o deslocamento ou para a direita ou para a esquerda do meridiano de Greenwich. Ó. Meridiano é essa linha central assim, ó. Certo? Que está aqui na vertical, ó. A linha do Equador está aqui na horizontal e a linha do meridiano de Greenwich, ó, está na vertical, né? Então, vamos supor, eu estou procurando esse ponto que está bem aqui, né? 1, 2, tal, bem aqui, ó. Tá aqui um ponto, aqui é o Equador, 1, 2, tal. Ó, tô tentando aquele mesmo ponto lá, ó. Pessoal, tu vai fazer a mesma coisa, entendeu? Tem o centro lá da Terra, ó. Certo? Tem o centro da Terra aqui, ó. E o lado leste e oeste. Aí tu vai traçar uma linha dessa linha do Equador, da linha do Equador não. Desse meridiano de Greenwich, tu traça uma linha até lá, ó. Certo? Até aqui. E aqui até o centro da Terra e traça outra linha para o ponto que tu quer. Aí tu vai ver a abertura. Aqui é porque não está muito visual, tu não está conseguindo visualizar bem direitinho que tá para a direita, certo? Mas tu vai entender. Vamos supor que aqui está 140 graus, ó. Certo? 140 graus. Essa abertura aqui. Aí tu vai informar lá, a minha longitude é 140 graus leste. Ó, aqui não está para o lado leste, então 140 graus leste. Aí tu vai informar, peraí, a minha localização aqui é 10N, 10 graus norte e 140 graus leste. Você entendeu aí? Essa é mais ou menos a ideia. Não vou me aprofundar muito aqui, certo? Porque aqui é aula de geografia, né? Esse assunto de latitude e longitude. Foi só para abrir a tua mente aí um pouquinho. Mas aí no vídeo lá que tu vai assistir, talvez tu vai conseguir entender melhor aí. Beleza? Mas espero que você tenha compreendido aí, ó. A latitude você traça uma reta lá para o centro da Terra e depois outra ou para cima ou para baixo, né? Que é para abrir o ângulo, para cima ou para baixo, que é norte ou sul. E na longitude tu vai traçar uma reta do meridiano de Greenwich lá para o centro da Terra, aí tu vai traçar outra reta ou para a direita ou para a esquerda, que é ou leste para a direita ou oeste para a esquerda. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Par ordenado, pessoal. O que é o par ordenado? Ó? Então, dados dois elementos, x e y, formamos um novo elemento que é, ó, esse é um novo elemento, x, y, denominado par ordenado. Isso é um par ordenado. Você tem uma ordem aí, x, y, certo? Nós até vimos lá para traçar o eixo, né? Ó, traçar o plano cartesiano aqui, ó. Eu tenho y e tenho x. Então, eu formo dois números, um para x, outro para y, encontro um par ordenado aqui. Um ponto comum com esse par ordenado. Aí, ó, nesse par ordenado, ó, x, y, x é a primeira coordenada, que é a abscissa. Ó, a primeira coordenada, que é a abscissa, ou antecedente do par. Decora a abscissa, é o que a gente mais utiliza, né? A abscissa. E o y é a segunda ordenada. Ó, o x é sempre a primeira. E o y é a segunda, certo? É isso que ele está dizendo. Ó. Essa aqui é a primeira ordenada, a primeira coordenada, e aqui é a segunda coordenada. A primeira coordenada nós chamamos de abscissa e a segunda nós chamamos de ordenada,
certo? Aí x também é chamado de antecedente e o y de consequente. Mas dificilmente a gente não vê muito isso não. Esses termos aqui, antecedente e consequente, não. Vê mais abscissa e ordenada, certo? Eu vou trabalhar aqui no nosso conteúdo mais com essa nomenclatura aqui. Ah, pessoal, o eixo das abscissas é o eixo x. Não falar o eixo das ordenadas é o eixo y, certo? Decora bem isso aí, tá bom? Aí, ó, tem uma observação aqui bem interessante, ó. Fica atento aqui, ó. Certo? Convém frisar que AB é diferente de BA. Viu aí? Porque você tem dois pontos diferentes. Certo? Aí ele tem um exemplo aqui, ó. Vamos supor que o A, a coordenada A aqui, ó, ele tem esse par ordenado, ó, 1, 2. Já o ponto B tem o par ordenado 2, 1. Ou seja, o A é diferente do B, pois representam pontos distintos. Nós vamos ver exemplos aí mais claros, mas deixa eu só adiantar para ti aqui, ó. Vamos supor que tu tem aqui, ó, x e y, né? Tu tem o y, tem o x. Aí vamos supor que eu te dou lá, pessoal, o ponto A é 1, 2. E o ponto B, a coordenada B é 2, 1. Tem o par ordenado 2, 1. Identifica para mim aí. Aí, ó, tu vai aqui, vamos supor, vou numerar aqui, né, ó. 1, 2. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2. Aí vamos lá, o ponto A. O 1 não vem primeiro? Eu não vi aqui que o x é a primeira coordenada. Então o 1 vai ser o x, ó. Vai ser aqui. E ele vai se unir com quem? Com o 2, que é a segunda coordenada. A segunda coordenada eu identifico no eixo y. Então vai vir aqui, ó. Ó, encontrou bem aqui, ó. Aqui é o ponto A, onde o meu x é 1, ó, que é o primeiro ponto, a primeira coordenada é 1 e a segunda coordenada é 2, ó. A segunda coordenada está no eixo y. Aqui é o meu ponto A. Agora observa aqui como é diferente, ó. O ponto B, o meu x é 2, ó, e o meu y é 1. Então vai ser aqui, ó. Aqui é o meu ponto B. Entendeu aí como é diferente? Então uma coordenada A que tenha esse par ordenado 1, 2 é diferente de uma outra coordenada que eu dou que tem o par ordenado 2, 1. Então são pontos diferentes. Tá vendo aí, ó? Tá aqui a prova, né? Então muito cuidado com isso, certo? Só uma observação aí para você ficar atento, ligado. Aí vamos para o produto cartesiano, pessoal. Você faz o produto cartesiano. Dados dois conjuntos A e B não vazios, ou seja, tem alguma coordenada lá, né? Chamamos produto cartesiano de A por B. Produto cartesiano de A por B. E representamos dessa forma, A vezes B, né? E aí como é que a gente lê isso aqui, ó? A cartesiano B. Se lembra, eu estou grifando aqui, ó, marcando as partes mais importantes aí. Se você quiser marcar também, ou dar uma pausa no vídeo e anotar, beleza, tá? Aí você vai ler dessa forma, A cartesiano B. A relação binária formada pelo conjunto de todos os pares ordenados xy, em que x pertence a A e y pertence a B. Beleza? Tranquilo. Aí a representação do produto cartesiano. Como é que você representa ele, ó? Pode ser feito através do diagrama de setas ou do plano cartesiano. Então você pode representar pelo diagrama de setas, que nós vamos ver no próximo slide, ou pelo plano cartesiano. Você representa esse produto cartesiano dessas duas formas, certo? Aí eu tenho aqui, ó, sendo A, meu conjunto A, meu conjunto B aqui, né? Eu tenho no A as coordenadas 1, 2 e tem no B as coordenadas aqui, ó, 3, 4, 5. Como é que eu represento esse produto cartesiano? Ele já mostra aqui a resolução, certo? Que ele vai fazer a junção, né, ó? É igual a distributiva, pessoal. Não tem a distributiva que nós fazemos na matemática, né, ó? 1, 3, ó, coordenada aqui 1, 3. Aí tem, ó, 1, 4, ó, aqui 1, 4. E tem 1, 5, ó, tá aqui 1, 5. Aí depois, ó, 2, 3, ó, 2, 3, 2, 4, 2, 4 e 2, 5, 2, 5. Entendeu aí? É a mesma coisa da distributiva. Você está multiplicando dois conjuntos. Você está multiplicando, ó, 2, 3 vezes 3, 4, 5. Como é que eu resolvo? Ó, faço a distributiva. O membro aqui do conjunto vai multiplicar todos os outros, só que você não vai utilizar o sinal de multiplicação, né? Você vai utilizar as vírgulas, ó, para montar os pares ordenados.
Entendeu aí? Muito bem. Se tiver dúvida, me pergunta, pessoal, depois. Qualquer coisa, assiste o vídeo de novo aí e tal, para entender, certo? Beleza? E os produtos BA, ó, produto BA, como é que ele ficou? Se o B vem primeiro, pessoal, é o que ele falou bem aqui, ó. Ele falou bem aqui, se eu tenho A cartesiano B, então do meu produto, do meu resultado, quem serão as coordenadas X? Todos os que tiver no meu conjunto A, tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Meu conjunto A, certo? Eu tenho meu conjunto A. Aí nesse primeiro exemplo eu tenho A vezes B, né? A cartesiano B. Beleza. Como o meu A veio primeiro, então nos meus pares ordenados, todos os meus valores de X vão pertencer a que grupo? A que conjunto? Ao conjunto A, porque o A não veio primeiro. É por isso que você pode observar, ó, que nesse produto aqui, ó, eu tenho, ó, o 1 como X, né? Ó, X é 1, ó. Por quê? Porque o meu A veio primeiro. Tenha muita calma nisso aí para entender, ó. Aqui eu estou montando como se fosse um par ordenado, ó. A, B, né, não? Aqui eu não tenho... Vamos supor, né? Eu estou montando um par ordenado A, B. Então todos os meus elementos do conjunto A serão os elementos X dos meus pares ordenados resultantes desse produto, certo? Que foi o que aconteceu aqui, ó. Quando eu fiz esse produto cartesiano A cartesiano B, os meus elementos do conjunto A é quem foram aqui, ó, os meus elementos X, minhas coordenadas X de todos os meus pares ordenados resultantes, certo? Já nesse outro caso aqui, ó, você observa que é diferente, ó. O B não veio primeiro, então todos esses elementos aqui de B, ó, é que serão meus valores de X, serão minhas coordenadas X, do eixo das abscissas. Por quê? Porque está vindo primeiro o B, ó, B vezes A. Pode observar, ó, o 3 agora veio no X, ó, 3, 1, ó. Aí depois o 3, 2, ó. Aí depois, ó, o 4, 1, ó. E depois o 4, 2, ó. Tá vendo? Aí depois o 5, 1 e o 5, 2, né? Ó, 5, 1, 5, 2. Entenderam aí a ideia? Então, o número, a letra que vem primeiro aqui, o conjunto que vem primeiro, é o que vai ser... Os elementos desse conjunto vão ser todos os elementos lá do meu par ordenado que estão no eixo X. E os que vêm depois, ó, são os do eixo Y, certo? Ele está falando bem aqui isso aí, ó, que eu estou dizendo, ó. Relação binária pelo conjunto de todos os pares ordenados x, y, em que x pertence a A e y pertence a B. Quando eu tenho esse produto cartesiano, ó, A cartesiano B, porque o A está vindo primeiro. Então, os elementos do A serão todos os números que pertencem ao eixo X. E como o B vem depois, os elementos do conjunto B serão todos os números pertencentes ao eixo Y. Beleza? Muito bem. Aí tá aqui, ó, posso representar pelo diagrama de flechas, né? Ó. É assim que faz, ó. Olha o produto cartesiano que eu tenho aqui, ó, A e B, certo? Lembrando que o meu conjunto A, eu tenho esses elementos, ó, 1 e 2, né? E o meu conjunto B, eu tenho os elementos 3, 4 e 5, né? Certo? Aí, como eu tenho esse produto cartesiano, ó, A cartesiano B, então no meu conjunto X aqui, ó, no meu eixo X, vão ficar todos os números, elementos do conjunto A. E no meu eixo Y, todos os elementos do conjunto B. Porque o B está vindo depois, então pertence ao Y. E o que vem primeiro pertence ao X. Ó. X vezes Y. É como se eu estivesse fazendo essa relação aqui, certo? X, Y. Entenderam, né, pessoal? Por que eu tenho que entender bem isso aqui, professor? Porque é o seguinte, vamos supor que eu te dou esses dois conjuntos, aí peço para tu representar lá no plano cartesiano esse produto cartesiano aqui, ó. Aí, bebê, se tu não souber que todos os elementos do grupo do conjunto A, porque eles estão vindo primeiro aqui, ó, vão estar na minha reta X aqui, ó, na minha abscissa X, aí tu vai fazer tudo errado. Então tu tem que saber. O que vem primeiro é X. Você pode observar na definição lá, ó. Ó, X é a primeira coordenada e Y é a segunda coordenada, né? Entendeu? Ó, X é a primeira e Y é a segunda. Aí o X é o eixo das abscissas, que está na horizontal, e o Y é o eixo das ordenadas, que está na vertical. Beleza? Então tu representa dessa forma aí, ó,
pelo método das flechas, né, ó. Certo? É assim que tu representa aí, ó. O 1, ó, se ligando com todos os elementos do conjunto B e o 2 também se ligando com todos os elementos do conjunto B. Agora, se tu tiver o plano cartesiano, ó, BA, aí já é diferente, né, ó. O 3 aqui vai se ligar lá com o de lá, ó, vai se ligar com 1 e com o 2, né? Ó, o 3 se liga com 1, se liga com o 2. O 4 se liga com 1, se liga com o 2. O 5 se liga com 1 e se liga com o 2. Certo? Entendeu aí? E aí você vai observar que você vai obter pares ordenados diferentes. O resultado desses dois produtos cartesianos aqui, ó, A cartesiano B e B cartesiano A, os pares ordenados serão diferentes. Assim como nós vimos aqui no slide anterior, ó. A cartesiano B, você tem esses pares ordenados. E B cartesiano A, você tem esses pares ordenados. Certo? Muito bem. E como é que eu represento no plano cartesiano, professor? Tá aí, ó. Aqui você tem o eixo X, ó, o eixo Y, aliás, e tem o eixo X. Aqui é o eixo das abscissas, né? Abscissas. Acho que é assim que se escreve, né? E o eixo das ordenadas. Ordenadas. Certo? Preste atenção, ó. Eu não tinha esses conjuntos aqui, ó. Conjunto A, pessoal, era o 1 e o 2, né? E o conjunto B era o 3, o 4 e o 5. Olha aí o que é que eu disse, ó. Ele não quer o A cartesiano B, ó. A cartesiano B. Então o meu conjunto A, eu vou colocar ele aonde? No eixo X, ó. O 1 e o 2, tá vendo, ó? O 1 e o 2, ó. Coloco no eixo X. E o meu conjunto B, como ele é o segundo elemento do par ordenado aqui, eu vou colocar no eixo Y, ó. 3, 4 e 5, tá vendo, ó? 3, 4 e 5. Entendeu aí, pessoal, a jogada? No plano cartesiano fica melhor de visualizar, né? Aí depois, bebê, é só tu traçar as retas intercessoras aqui, ó. Tu tem os conjuntos resultantes para tu saber os pontos. Tu vai cruzar cada um aqui, ó. O 1 com 3, o 1 com 4 e o 1 com 5. Você vai ter todos esses pontos, ó. Você vai ter todos esses pontos aqui do resultado. A cartesiano B, você vai obter o resultado 1, 3. Vou colocar assim, ó. 1, 3, 1, 4 e 1, 5. Você obtém todos os resultados. Aí tá aqui, ó. O 1 com 3, ó. O 1 com 4 e o 1 com 5. E você vai agora relacionar o 2, ó. 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5, ó. 2 com 3, 2 com 4 e 2 com 5. Tá aqui, ó. 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. Você acha a interseção entre eles, né? Traça as retas assim até se encontrar, né? Com outro ponto. Entenderam aí? Aí já o produto cartesiano, ó, B cartesiano A, olha aí como fica diferente, ó. E por quê? Porque os elementos aqui, as coordenadas da minha abscissa, serão os elementos do conjunto B, ó. 3, 4 e 5. Tá vendo a diferença, ó? 3, 4 e 5. É, show de bola, né? E as minhas coordenadas da minha ordenada Y, do meu eixo Y, serão os elementos do conjunto A. Que aqui é 1 e 2, tá vendo? 1 e 2. Aí é só tu traçar também, ó. Vamos fazer bem aqui, ó. B cartesiano A. Vai dar o que, ó? Eu pego o 3, relaciono com todos os elementos do... O 3 aqui relaciono com todos os elementos do meu conjunto A, né? Beleza, então vai ficar 3, 1, 3, 2, ó. 3, 1, 3, 2, né? Aqui, ó. 3, 1 é esse ponto. 3, 2 é esse ponto. Aí vamos ver aqui o 4 agora, relacionando ele, ó. 4, 1 e 4, 2. Ó, 4, 1 é esse ponto de encontro, 4, 2 é esse ponto de encontro. Tá? E o 5 vai ser 5, 1 e 5, 2. Aqui, ó, 5, 1 e 5, 2. Entenderam aí, pessoal? Então, com essas coordenadas aqui, ó, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, eu tenho esses 6 pontos. Vamos supor que tu tá bem aqui, aí tu diz, ó, pessoal, eu tô na coordenada 3, 1. Ó, 3, que a primeira é o eixo X, 1, a segunda é o eixo Y. Tô na coordenada 3, 1. Já aqui, ó, quando tiver bem, se tu tiver nesse plano, tu vai dizer, ó, pessoal, tô na coordenada 1, 3. Ó, porque primeiro vem o eixo X, depois o Y. Entendeu aí? Eu tô no ponto 1, 3 aqui, ó. Já aqui eu tô no ponto 3, 1. Ó, aqui eu tô no ponto 3, 1. Aqui eu tô no ponto 1, 3.
É, legal, né? Legal. Certo, pessoal? Show de bola isso aí, né? E aqui ele está só explicando a teoria aí, né? Ó. Observamos que o número de elementos a cartesiano B é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. E o número de elementos do A, que é igual a 2, e o número de elementos de B é igual a 3. Portanto, o número de elementos do produto cartesiano é o número de elementos de A vezes B, que é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, como é que você encontra? Vamos supor que a gente coloca na prova lá uma questão assim. Pessoal, sabendo que o conjunto A tem 5 elementos, certo? Elementos, tal. Não vou escrever tudo não. Tem 5 elementos, certo? Só botar assim, 5 elementos. E sabendo que o conjunto B tem 2 elementos. Aí você diz assim: qual é o número de elementos desse produto, do produto cartesiano A cartesiano B? Ó, aí eu te pergunto assim: qual é o número de elementos? Ó, qual o número de elementos do produto cartesiano A cartesiano B? Aí tu vai saber dessa formulazinha aqui. Ah, então é só pegar o número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. Então o conjunto A tem 5 elementos e o conjunto B tem 2 elementos. 5 vezes 2, 10. Entendeu aí? Então o número de elementos do produto cartesiano você vai obter dessa forma. Professor, me mostra aí o número de elementos do produto cartesiano. Tá aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Tem 6 elementos no produto cartesiano, ó. B cartesiano A. Aí eu peguei, ó, a quantidade de elementos do conjunto B, ó, 3, né? Que ele vem primeira do eixo X, vezes o número de elementos do conjunto A, ó. Ele vem segunda do eixo Y. Tem 2 elementos. Então 3 vezes 2, 6 elementos no produto cartesiano. Entenderam aí a ideia? Então é muito fácil. Para saber a quantidade de elementos do produto cartesiano, é só você saber a quantidade de elementos de cada conjunto. Certo? E aí depois você multiplica ele tudinho. Muito bem, pessoal. Pessoal, aqui é um lembrete, certo? Que ele está trazendo as informações importantes que nós vimos até agora, para você pegar aí esses lembretes, certo? Beleza. Aí o seguinte, o primeiro lembrete: dados dois números reais A e B, o par AB é denominado par ordenado, certo? Par ordenado de primeiro elemento A e segundo elemento B, ou seja, o primeiro elemento é o A e o segundo elemento é o B, certo? É só isso que ele está dizendo. Segunda observação: cada uma das 4 regiões em que os eixos coordenados dividem o plano é chamado de quadrante. Ó, quadrante. O que é um quadrante? Tá aqui, ó. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, certo? Vamos supor que eu coloco lá na prova: dados os pontos, dados as coordenadas 1, 2. Dados as coordenadas 1, 2. Me diga em qual quadrante está esse ponto. Aí tu, opa, peraí, 1, 2 é aqui, ó, 1 no X e 2 no Y. Aí traça uma reta, tá bem aqui, tá no primeiro quadrante, entendeu? Aí se eu te der uma coordenada diferente aí, se eu te der assim, ó, 1, menos 2. Aí, o eixo X é 1, tá aqui, 1, e o eixo Y é menos 2, ó, menos 2. Aí o ponto vai estar bem aqui, tá no quarto quadrante. Entendeu aí? É para você saber se localizar e dizer em qual é o quadrante que ele está, certo? Aquele ponto está. Tu deu as coordenadas e quer saber onde é aquele ponto daquelas coordenadas. Aí para tu saber, está no primeiro quadrante, está no segundo, está no terceiro, quarto, beleza? Então essa área aqui, ó, é um quadrante. Essa área aqui é outro quadrante. Essa aqui é outro quadrante. Essa aqui é outro quadrante, certo? Beleza. Aí a observação número 3, ó, os quadrantes são ordenados no sentido anti-horário. Você percebeu aqui, né? Ó, eu tenho aqui o primeiro, aqui o segundo, ó, tá no sentido anti-horário, né? Ó, anti-horário, que é o contrário do relógio, né? O sentido horário é assim, ó, da esquerda para a direita, né? E o sentido anti-horário é da direita para a esquerda. Então eles são ordenados, ó, no sentido anti-horário: primeiro, segundo, terceiro e quarto, certo? Só para você entender aí a ordenação dos quadrantes. E o primeiro quadrante é esse aqui, ó, das coordenadas positivas, certo? Quando as duas coordenadas são positivas, você está no primeiro quadrante, né? Certo?
Muito bem, muito bem, muito bem, garotinho. Se você tiver aqui, pessoal, ó, a coordenada x negativa e a coordenada y positiva, você está no segundo quadrante. Aqui você tem, ó, x, y, os dois positivos. Aqui você tem menos x, menos y, certo? E nesse quadrante aqui você tem x e menos y. Ou vírgula medonha, né? Certo, pessoal? Parênteses aí, feio medonho. Aí, ó, agora deu certo. Então entenda isso aqui, ó. Se as duas coordenadas forem positivas, você está no primeiro quadrante. Se a primeira coordenada for negativa, você está no segundo quadrante. Se as duas coordenadas forem negativas, você está no terceiro quadrante. E se a segunda coordenada for negativa, você está no quarto quadrante. Beleza? Muito bem. Aí ele diz, ó, o ponto zero é chamado de origem do sistema de coordenadas. Ó. Ponto zero é a origem do sistema, né? Começa daqui. Que é onde você começa a contar. Mais 1, mais 2, ou então menos 1, menos 2. Certo? Você começa a contar dali. Por isso que é o origem, é a origem do sistema. Aí aqui, pessoal, nas observações você traz a primeira observação, ó. A, B igual a C, se e somente se pode acontecer desses dois sistemas aqui de coordenadas, certo? Esses dois pontos serem iguais quando? Somente quando A for igual a B e B igual a D. Ó, o A tem que ser igual ao B e o B tem que ser igual ao D. Aí sim vão ser iguais, né? Esses pontos aí, certo? Beleza. Teoria. Aí depois você vai ver na prática aí, na aplicação, como é que funciona. Beleza? Vamos dar um exemplo. Eu acho bons exemplos, né? Vamos supor que eu tenho aqui, ó, coordenadas. Eu tenho coordenadas 2, 2, ó, A igual a B. E tenho, por exemplo, 1, 2, né? Que tem que ser B igual a D. Então, quais seriam esses pontos aqui? Vamos ver aqui qual é, né? Vamos supor que aqui eu tenho 1 e tenho 2. Aqui eu tenho 1 e tenho 2. Então, esse primeiro aqui seria 1. Seria 2, 2, né? A igual a B e B igual a D. 2, 2. E esse outro aqui seria 1, 2, né? 1, 2. Seria assim, ó. Então quer dizer que está na mesma linha aí, né? Olha o que é que eu estou dizendo. Porque ele não está envolvendo C, né? Ó. Ele não está envolvendo C. Então C pode ser qualquer número, né? Ele só quer que A seja igual a B e B seja igual a D. É isso que ele está dizendo, ó. A igual a B e B igual a D. Esse aqui ele não falou nada a respeito do C, né? Então seria essa teoria aqui que ele está dizendo nesse ponto A. Seria essa teoria, certo? 2, 2, 1, 2. Tá aí, ó. Estão na mesma linha, certo? Beleza. Esse ponto 2 aqui, ó. Os pontos da forma A, ou seja, qualquer número aqui, né? A e o segundo sendo 0, ó. Aqui o segundo ponto é 0. E o primeiro é qualquer um. Estão no eixo do X. Ó, esse ponto vai estar no eixo do X. Por quê? Porque o Y é 0. Então, se o Y é 0, vamos supor que ele tem aqui um exemplo. Ó. Eu tenho 2, 0. Onde é que fica esse ponto? Fica no eixo do X. Ó. Aqui, ó. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Tá vendo? Como o Y é 0, então o ponto vai ser no eixo X. É o que ele está dizendo. Ó. No X é 2 e o Y é 0. Então, o Y sendo 0, o Y é aqui. Ó. O Y vai ser aqui. Mas não é que o ponto vai ser aqui. O ponto vai ser no 2, ó. É como se fosse assim, pessoal. Não é 0? Então isso aqui não vale. Não vale nada. Eu vou marcar só o do eixo X. Entendeu? É isso que ele está dizendo. Simples assim. Não tem complicação não. Os pontos da forma A, que são A, 0. Ou seja, ele está dizendo todos os pontos que o Y for 0 vão ficar no eixo X. Entendeu a linguagem? Se o Y for 0, então o ponto é no eixo X. E o mesmo caso no terceira observação aqui, ó. Se o ponto X for 0, então a informação vai ficar lá no eixo Y. Vamos supor que o ponto seja assim, ó. O X é 0 e o Y é 4. Então essa informação vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, né? Vai ficar bem aqui, ó. O ponto vai ser no próprio eixo Y. Porque eu só tenho coordenada, pessoal. Vê que é algo lógico. Eu só tenho coordenada no Y.
Então eu vou só marcar no eixo Y. Ah, professor, é só isso? É só isso que ele está dizendo. Não tem complicação não, certo? Se eu não tenho coordenada no eixo X, aqui ó, tá dizendo que é 0. Então eu vou marcar a coordenada, o ponto, né, lá no eixo Y. E a mesma coisa o outro lá. Se eu não tenho coordenada no eixo Y, então eu vou marcar o meu ponto no eixo X. Entendeu? Só isso. Aí isso aqui, pessoal, que ele está dizendo, ó, dados dois conjuntos não vazios A e B, o produto cartesiano de A por B, denotado por A cartesiano B, é o conjunto de todos os pares ordenados x e y, com x pertencente a A e y pertencente a B. Foi o que nós vimos lá, né? Se eu tenho A cartesiano B, então no meu produto cartesiano, a minha primeira coordenada vai ser os elementos do conjunto B. Do conjunto A, melhor dizendo. Porque o A não está vindo antes, ó. O A não está vindo antes. Então, todos os meus X aqui, ó, do meu produto cartesiano, produto é o resultado desse encontro aqui, né? Vão pertencer ao conjunto A, certo? Então, aqui é como se ficasse assim, ó. A1, A2, certo? E aqui, ó, B1, B2, entendeu? Como se eu classificasse assim, ó, o A eu tenho aqui 2 e 3 e o B eu tenho 4 e 5. Então aqui eu estou atribuindo como se fosse A1 e aqui ó, como se fosse A2, só para você entender, ó. Aqui é B1 e aqui é B2, certo? Então vai ficar, ó, A1 é 2, B1 é 4, A2 é 3. Não, pera aí, que aqui eu tenho que fazer ainda o outro, A1, B2, né? Ó. O A1 é 2 e o B2 é 5. Entendeu? Ó. Aí não terminou o meu A1 agora, não terminou os meus B, não foi? Só tem 2 no B. Aí eu começo de novo com o A2 agora, ó. Vou fazer o A2, bem aqui só para você ver, ó. A2, B1 e vou fazer o A2, B2, certo? Então o A2 é 3, B1 é 4. O A2 é 3 e o B2 é 5. Certo? Só tentando mostrar de outra forma aí para ver se você compreende aí. Beleza? Mas isso aqui tá só revisando o que nós já falamos. Certo? Só revisando o que nós já falamos. Vou apagar aqui para não ficar muito poluído aí o negócio. Beleza. E o ponto 2, pessoal, diz assim, ó. Se A... Não, terminei esse. Agora vamos aqui. Ponto 1, ó. A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Isso aqui nós já vimos também, né? Que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Nós provamos isso bem aqui, ó. Não foi, ó? Lembra que nós provamos, ó? A cartesiano B, ó, os pontos estão em locais diferentes de B cartesiano A. Estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Certo? E o ponto 2, pessoal, diz assim, ó, se n, que é o número de elementos de A, é igual a n, e o número de elementos de B é igual a m, então n, ou seja, o número de elementos de A cartesiano B é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B, que é igual a n vezes m. Professor, o que foi que ele fez aí? Cara, é simples, ele só substituiu, ó. Ele disse que n era o número de elementos do conjunto A e m de Maria era o número de elementos do conjunto B. Pronto. Nós já tínhamos visto essa fórmula aqui, ó. Número de elementos de A vezes número de elementos de B. E ele só está substituindo. Onde era número de elementos de A, ele colocou N de navio. E onde era o número de elementos de B, ele colocou M de Maria. Só isso. Não fez mais nada. Ah, professor, agora eu entendi. Beleza. Ó, o produto cartesiano de A por A é A ao quadrado. Certo? A ao quadrado é o produto cartesiano de A por A. A cartesiano A é A ao quadrado. Certo? É só isso aí que ele está explicando. Beleza? Pessoal, vamos só ver aqui esse passo a passo, que é ajudando você a ter uma noção melhor do que acontece aí, né? Com os produtos cartesianos. Seguinte, ó. Qual é a figura representada pelo produto cartesiano A por B? Então você tem que deixar bem claro, ó, é A por B. Beleza? Sendo que A
é 1 e 5 e B é 3 e 4. Então, ó, não é A por B, esse A, pessoal, representa X, que está no primeiro elemento aqui. E o B representa Y. Então, todos os elementos do conjunto A, você vai colocar em que reta? Em qual eixo? No eixo X. E todos os elementos do conjunto B, você vai colocar no eixo Y. Tá aqui, ó. O A é 1 e 5. Ele colocou aqui, ó, 1 e 5. E o conjunto B, como ele está vindo depois, vai ficar no eixo X. É o 3 e o 4. Tá aqui, ó, 3 e 4. Certo? Então, muito bem. Aí, foi só isso que ele fez, ó. Qual é a figura? Tá aqui a figura representada. Certo? Essa é a figura. Observamos e tal que o intervalo é fechado, né? Por que que é fechado? Observamos que A, 1 e 5, B, 3 e 4 são intervalos fechados. Por quê? Porque tem uns colchetes assim, né? Ó, 1 e 5. Certo? Se fosse o contrário, ó, por exemplo, desse jeito aqui, ó, era o intervalo aberto no 1. Entendeu? Mas aqui ele está representando como intervalo fechado. Então nós representamos por retas. Certo? Representa por retas quando o intervalo é fechado. Simples, né, pessoal? Tranquilo. Agora a questão 2, calcule a área da região formada pelo produto cartesiano de B por A. Aí você já deixa bem frisado aqui, ó, é B por A, certo? E ele quer no final a área. A área desse produto cartesiano. Pessoal, a área é base vezes a altura, né? Então você tem que descobrir a base e a altura. Ou seja, a medida do eixo X e a medida do eixo Y, né? Entendeu aí? Beleza. Então você vai fazer, ó. Qual é o conjunto? O B, pessoal, é, ó, X é maior ou igual a 1. Então tá, como é maior ou igual, o intervalo fechado, ó, 1. E o outro número, o outro extremo é X menor ou igual a 7. Se é menor ou igual, também é fechado, ó. Intervalo fechado, certo? Então esse é o conjunto B, ó, 1 e 7. E como eu tenho B cartesiano A, eu quero esse resultado, ó, B cartesiano A. Então esses meus valores de B aqui vão ficar no eixo X, porque está vindo primeiro. Ó. Aí por isso que ele colocou lá 1 e 7, certo? Beleza. E o conjunto A, pessoal, é X maior ou igual a 2. Então se é maior ou igual, intervalo fechado. E menor ou igual a 8. Também intervalo fechado, que é menor ou igual. Isso aqui é o conjunto A. Já que o conjunto A vem depois, porque ele quer B cartesiano A, então o conjunto A vai estar no eixo Y. Então é só colocar no eixo Y lá. Ó, 2 e 8. Aí beleza. Como é que eu vou calcular a área agora? Coloquei no meu plano cartesiano, show. Como é que eu vou calcular a área? É só diminuir, ó. 8 menos 2, ó. 8 menos 2 dá igual a 6. E aqui, ó, 7 menos 1 dá igual a 6. Então a minha base é 6, a minha altura é 6. Então a área vai ser o quê? 6 vezes 6, 36. Aí ele colocou lá o A, porque é a unidade de área, né? Ó, bem aqui, ó. 16, o A significa unidade de área. Tranquilo, né, pessoal? Aí, simplesinho, né? Aí, pessoal, aqui nesse slide, ó, tá só mostrando como é que você denomina o intervalo, certo? Denominamos intervalo, ó, qualquer subconjunto dos números reais. E aí você observa, quando é que o intervalo é fechado? Quando ele tem essa bolinha fechada, ó. Essa bolinha aqui é fechada, certo? Essa bolinha aqui é fechada. Vamos dizer que tu tá dizendo lá, né, lá no eixo X, por exemplo, eu tenho a figura desse jeito aqui, ó. Aí aqui eu tenho 1 e tenho 3, um exemplo, né? Então eu estou dizendo que o intervalo é fechado, ou seja, os meus valores para X podem ser 1 menor ou igual a X e o X, ó, menor ou igual a 3, certo? Quando o intervalo é fechado, então eu utilizo o símbolo, ó, menor igual ou maior igual, dependendo de como for, né? Porque aqui eu estou dizendo assim, pessoal, o meu X ele é maior ou igual a 1 ou menor ou igual a 3, porque o intervalo é fechado. Tá aqui a representação, ó, certo? Tem um ponto A, ó, tem um ponto B. E o meu X, como eu estou no eixo X, né? Aqui, ó, menor ou igual, menor ou igual. Então o X é maior ou igual a e também ele está nesse intervalo aqui de ser menor ou igual a B. Então ele pode ser qualquer um desses valores, inclusive o A, inclusive o B. Porque não é menor ou igual, ele não está usando o símbolo de igualdade, ó, certo? Muito bem.
Aí o intervalo aberto, como é que ele é representado? Se lembra que ele representa aqui pelo colchete fechado, né? Assim, ó. Ó, colchete fechado, né? Ó. A, B, né? E o intervalo aberto representa pelo colchete aberto, ó. A, B, ó. Aqui tá aberto nos dois, ó. Ou seja, o X maior que A e menor que B. X ele é maior que A e menor que B. Ou seja, ele não pode ser A e nem B. Porque não está dizendo que é igual. É uma coisa lógica também de você pensar. Se você pensar logicamente, realmente, se a bolinha está aberta e aqui o sinal está dizendo que é só maior, então não é igual. Então, ou seja, o X não pode ser A e nem pode ser B, que também está aberto em B, certo? Aí fechado à esquerda. Aqui eu estou aberto total, né? Aqui eu estou fechado só à esquerda. Então só a esquerda é fechado. A direita está aberto. Aí como é que eu represento? Representa assim, ó. Fechado em A e em B tá aberto. Aí, ó. Certo? Na representação de colchete é assim. Na representação de sinais eu vou ter assim, ó. X maior ou igual a A, que está em intervalo fechado, menor que B, que está em intervalo aberto. Pessoal, isso aí, se você não entender assim, dá uma pausa no vídeo, volta um pouquinho, assiste de novo, que é para você compreender essa questão dos intervalos aí, certo? Aí aqui, pessoal, ó, fechado à direita. Como é que eu represento o fechado à direita? Representa assim, ó. Quer dizer que na esquerda ele está aberto, né? Ó. Tá aberto e está fechado só à direita, ó. Aqui, ó, tá aberto à esquerda e fechado à direita. Beleza. Como é que eu represento os sinais? X é maior que A, como é aberto eu não coloco o sinal de igual, mas é menor ou igual a B. Ele pode ser o B também, porque está fechado em B, certo? Beleza. Pessoal, essa questão aqui é bem legal para a gente resolver, ó. Ele diz assim, ó, dados os intervalos fechados A sendo 3 e P e B sendo 5 menos P e 2, se a área do produto cartesiano A cartesiano B, ó, então A cartesiano B, aqui ele está me identificando onde é que eu vou colocar os valores de A no eixo X e os valores de B no eixo Y, é igual a 16, ó. A área ele está me dando também que é 16, certo? Então a área é 16, beleza? Vou colocar S aqui, ó, S, certo? Para não confundir com esse A aqui, ó. Beleza, a área é 16. Calcule o valor de P, sendo P maior que 0. Então ele quer saber quem é P. Mas ele já me disse que P é maior que 0. Então se eu encontrar algum valor para P sendo menor que 0, ele não é a minha resposta, certo? Quanto é P, sendo que ele é maior que 0? Então vamos lá. O A, pessoal, é 3 e P, certo? Aí eu coloco lá, ó, 3 e depois o P, ó, certo? O meu A não vem primeiro, ó, vem primeiro, né? Então ele está no eixo X. E eu coloco nessa sequência aqui, ó, primeiro o 3, depois o P. Por isso que fica aqui, ó, 3 e P, certo? Beleza. E o meu eixo Y terão os elementos do conjunto B. Primeiro não vem o 5 menos P, então eu coloco primeiro 5 menos P. Depois eu coloco o 2, ó. Depois eu coloquei o 2. Beleza. Aí, pessoal, eu faço a interseção dos pontos, ó. Fiz aqui o 3 com esse, ó. Fiz a interseção de um ponto. Fiz a interseção do outro ponto aqui. Do outro ponto aqui, do outro ponto aqui, ó. Eu traço as retinhas, né, ó, os pontilhados, ó, e vou fechando os pontos aqui, ó, para eu saber a área do meu quadrado, ó. Tá vendo? Certo? Então é só para você entender como é que tá funcionando aí esse fechamento dos pontos. Tranquilo. Aí o seguinte, ó. A área do quadrado, né, base vezes altura. Ó, como é que eu calculo a área? É base vezes altura, né, ó. A área é o S. O S tá meio feio, mas base vezes altura. Ele já me deu a área, ó, que foi 16, né? Agora, quem é a minha base? A minha base é essa parte aqui do eixo X, né? Ó. Como é que eu calculo? Você não pega esse, ó, posterior menos o anterior? Ou seja, é P menos 3. Tá aí, ó. P menos 3. Então, essa é a minha base, né? Ó. P menos 3. Certo?
E aqui, ó, como é que eu calculo a minha altura? Não é 2 menos o anterior aqui, ó. 5 menos P. Cuidado com o jogo de sinal, né, ó. Mais com menos dá menos, então vai ficar 2 menos 5. Menos com menos dá mais P. Então vai ficar menos 3 mais P. Que é a mesma cor de P menos 3, ó. Certo? P menos 3. Beleza. Então você vai multiplicar, ó, a altura é P menos 3. Você observa, pessoal, para simplificar a sua vida, eu tenho aqui como se fosse assim. Vamos supor que P menos 3 fosse X. Fosse A, né? Fosse A. E P menos 3 vai ser A. Então aqui eu tenho o que? A vezes A, que é igual ao quê? A ao quadrado. Então é a mesma coisa de eu igualar aqui, ó. Eu posso simplesmente igualar aqui, ó, e dizer isso, ó. P menos 3 ao quadrado é igual a 16. Aí aqui o meu expoente eu passo para o outro lado sendo o índice do radical. Fica P menos 3 igual a raiz de 16, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos raiz de 16. Então, como eu elevei ao quadrado, então ele pode ter duas raízes, né? Beleza. Então o meu P vai ser igual a... Eu vou colocar assim, ó, P menos 3 igual a mais ou menos 4, né? Mais ou menos 4. Então o meu P1, vamos dizer assim, vai ser igual a mais 4 mais 3, que vai dar igual a 7. E o meu P2 vai ser igual a menos 4 mais 3, que vai dar igual a menos 1. E aí qual a minha resposta? Se lembra que o P tem que ser maior que 0, então vai ser 7. O P é 7. Entendeu? P igual a 7. Certinho? Certinho, certinho, né? Muito bem. Pessoal, nesse slide aqui ele está simplesmente explicando o que nós já vimos, né? Que o sistema cartesiano ele consiste em basicamente o que? Dois eixos perpendiculares, certo? Eles se cruzam na sua origem aqui, ó, no ponto 0, que é a origem, certo? E eles têm 4 quadrantes. Cada quadrante, ó, começando nesse quadrante aqui, eles são numerados de sentido anti-horário. Anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então nós chamamos isso aqui de plano cartesiano. Ele está simplesmente dando a definição do que é um plano cartesiano. Beleza? Aqui agora, pessoal, nós vamos aprender a localizar, né? Localização dos pontos cartesianos nos eixos coordenados. Então nós vamos aprender como é que eu encontro esses pontos. Como é que eu vou encontrar os pontos lá no plano cartesiano? Simples assim, ó. Aqui tu tem letra A, ó. 3, 2, né? Então tu eixo X, 3, eixo Y, 2. Então tu vai aqui, ó. Eixo X é esse, ó. E o eixo Y é esse. Eixo X é o da horizontal, o Y da vertical. Então tu vai, ó, no 3 e no 2, né, ó. Aí tu traça aqui um ponto, ó. Aqui onde eles se encontraram é o meu ponto. Entendeu? É só isso, pessoal. Só isso aqui. Para você localizar um ponto no plano cartesiano. Você pega o ponto do eixo X, o ponto do eixo Y, traça uma reta lá. Aonde eles se cruzarem é o meu ponto. Aqui o meu ponto A é 3, 2, tá vendo? Ponto A, 3, 2. O ponto B, menos 3, 0. Então o X, ó, menos 3, o Y, 0. Vai ser bem aqui, ó. Tá aqui, ó, letra B, ó, menos 3 e 0, certo? Letra C, 3 e menos 2, ó. O X é 3 e o Y menos 2. Tá aqui o menos 2 no Y, traça uma reta, se encontra com o 3 do X. Tá aqui o C, ó. Certo? Letra D, 0 e 2. Se lembra, ó, o X é 0, então o meu ponto vai estar onde? Vai estar no eixo Y, né, ó? Aqui no eixo Y. Então o meu ponto D está no eixo Y, ó. Lá no 2, ó. Beleza. Meu ponto E, negativo, ó. Todos os dois negativos, eu estou no terceiro quadrante, né? Então vai X menos 3, tá aqui, ó. E o Y menos 2, né? Aí eu traço a retinha, ó. Se encontram aqui, ó. Então aqui é o meu ponto. Cuidado para não achar que o ponto é no próprio eixo. O ponto só é no próprio eixo quando uma das coordenadas é 0, certo? Então aqui minha letra E, ó. É.
Letra F, 3 e 0. Opa, o Y é 0. Então, meu ponto vai ser no eixo X. Tá aqui, ó. Ponto F. Ponto G, menos 3, 2. Menos 3 é o X e o 2 é o Y. Então, menos 3 com 2, ó. Menos 3 e 2, né? Tracei a reta, encontra bem aqui, ó. É esse ponto aqui. Certo? H, 0, ó. O X é 0, né? Cortou. Acabou-se. E o meu ponto vai ser no eixo Y, no menos 2, ó. Tá aqui, ó. H, 0 e menos 2. Certo? E o ponto I, 0 e 0. Então vai ser no ponto de origem, né? Ó. Aqui, ó. 0 e 0 é o meu ponto I. Entenderam aí? É só para você aprender a identificar o ponto no plano cartesiano com base nas coordenadas. Ele te deu as coordenadas, que é o par ordenado é as coordenadas. E aí você vai identificar onde é que fica esse ponto no plano cartesiano. E aí já vai conseguir identificar também qual quadrante ele está, né? Pessoal, aqui esse slide vai falar da bissetriz dos quadrantes, certo? Ó, a bissetriz, ó, a retazinha aqui, né? Dos quadrantes. Então é o seguinte, ó. O que é que ele diz, ó? Todo ponto P que tem essas coordenadas A e B, o A sendo X e o B sendo Y, né? Ó. O A é no eixo X e o B é no eixo Y. Beleza. Então qualquer ponto da bissetriz dos quadrantes ímpares. Então estou traçando a minha bissetriz aqui, né? Tarará, tarará. Então qualquer ponto que da bissetriz dos quadrantes ímpares. Pessoal, ímpares por quê? Aqui eu não tenho o primeiro quadrante e aqui eu não tenho o terceiro quadrante, ó. Então qualquer ponto dessa bissetriz tem abscissa e ordenada iguais, ó. O A vai ser igual ao B. Preste atenção, ó. Nesse ponto, ó, ele está dizendo qualquer ponto da minha bissetriz dos quadrantes ímpares, ó. Quadrante ímpar, primeiro quadrante, terceiro quadrante. Qualquer ponto vai ter as coordenadas iguais. Tanto a abscissa como a ordenada vão ter o mesmo valor. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, quais são as minhas ordenadas? 1 e 1, né? Ó. O x é 1, o y é 1. Tá vendo, ó, o que ele está dizendo? A abscissa e a ordenada são iguais. Nesse ponto eu tenho o quê? Eu tenho 2 e 2, né? X é 2, y é 2. Nesse ponto aqui eu tenho o quê? Eu tenho menos 1 e menos 1. Ó, são iguais, certo? E nesse ponto aqui eu tenho menos 2, menos 2. Tá vendo? Ó? Nesse ponto eu tenho ó, x menos 1, y menos 1. E nesse outro ponto aqui eu tenho x menos 2, y menos 2. É isso que ele quer dizer. Se a bissetriz estiver passando nos quadrantes ímpares, então quer dizer que os pontos têm as coordenadas iguais. Certo? Tem a abscissa e a ordenada igual. A abscissa é porque é do eixo X. A ordenada é do eixo Y. Beleza? Tranquilo, né? Isso aí. Aí aqui, pessoal, o que ele está dizendo é a mesma ideia, só que agora a bissetriz passando nos quadrantes pares. Ó. A bissetriz aqui está no segundo quadrante e aqui está no quarto quadrante. Então, quando acontece isso, a bissetriz passa nos quadrantes pares, então a abscissa, que é X, e a ordenada Y serão opostas, ó. Então se você tiver, por exemplo, 2 lá no eixo X, no eixo Y vai ser menos 2. Não é assim? Ó, são opostas. Então se o X é 2, o Y vai ser menos 2, certo? Olha aqui o exemplo, ó. Nesse ponto aqui, por exemplo, ó, como é que eu tenho aqui as minhas coordenadas, ó? Eu tenho X menos 1 e Y 1. Tá vendo, ó? X menos 1, Y1. Nesse ponto aqui, ó, como é que estão as minhas ordenadas? As minhas coordenadas. X é menos 2 e Y é 2. Tá vendo que são opostas, ó? X menos 2 e Y, 2. Nesse ponto aqui, ó, como é que estão as minhas coordenadas? X é 1, ó, e Y menos 1, né, ó? Nesse ponto aqui, ó, nesse aqui, ó, as minhas coordenadas x é 2 e y menos 2. Ó. Entendeu? Isso que a teoria está te dizendo. Se a bissetriz passar
nos quadrantes ímpares, então isso quer dizer que as coordenadas são iguais. Se a bissetriz passar nos quadrantes pares, quer dizer que as coordenadas são opostas. É só isso que ele quer dizer, isso aí, certo? Ele fala isso, pessoal, porque às vezes pode ter alguma questão que está falando só sobre a bissetriz, passa no segundo quadrante, por exemplo, e tal, e sabendo que x vale 2, qual será o valor de y? Aí tu observa, não, passa no quadrante par, então coordenadas opostas. Se x é igual a 2, então y vai ser igual a menos 2. Aqui, ó, x é 2, y menos 2. Entendeu? É para você pegar a ideia sem precisar estar quebrando muita cabeça. Tem que decorar essa regrinha aí, certo? Pessoal, aí é o seguinte, ó, nesse slide aqui ele está só lembrando, ó, que a bissetriz de um ângulo, é a semirreta interna ao ângulo, certo? A bissetriz do ângulo é a semirreta interna ao ângulo que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos iguais. Então você tem aqui, ó, essa reta, essa semirreta A, e tem essa semirreta B aqui, né? Aí qual vai ser a bissetriz? Vai ser essa semirreta aqui, ó, que está dividindo esse ângulo total em dois iguais, dois congruentes. Vamos supor que esse ângulo original aqui, ó, o ponto OA, e tinha esse ângulo aqui, ponto OB. Esse ângulo era 60 graus, vamos supor, né? Então aí vamos dizer que a questão ele diz isso. Ah, tendo dois ângulos, duas semirretas que formam um ângulo de 60 graus e tal. E quando você dá a bissetriz, qual ângulo que o ângulo A? Aí vamos supor que aqui eu tenho um ângulo A e o ângulo B. Qual será o ângulo A? Aí tu já pega, não, a bissetriz divide o ângulo no meio. Então se era 60, aqui vai ser 30 e aqui vai ser 30, certo? Aí ele diz, ó, que a semirreta OC é a bissetriz do ângulo OAB. O ângulo AOB, né? O ângulo AOB, certo? Então só para você entender isso aí. Quando você passa a bissetriz aqui, ó, de um ângulo, você está dividindo aquele ângulo no meio, que divide em duas partes iguais. Tranquilo? Pessoal, aqui nesse slide ele vai mostrar como você faz para calcular a distância entre dois pontos, certo? Como é que você calcula a distância entre dois pontos? Aí ele dá esse plano cartesiano aqui, ó, dizendo que a pessoa saiu aqui do ponto A, foi até o ponto B, depois foi do ponto B até o ponto C, certo? Aí ele quer calcular essa distância do ponto A ao ponto C. Isso aqui é o que ele quer, né? Beleza. Que é a distância AC, ó. AC. Quanto é, né? Aí ele diz que você tem que entender algumas coisas. Ou seja, basicamente você vai ter que fazer Pitágoras, né? Você não vai calcular um ângulo aqui, você vai calcular a hipotenusa, né? Tem o cateto adjacente, oposto e a hipotenusa. Aí você vai utilizar o teorema de Pitágoras. Aí o seguinte, ó. Você tem que fazer, primeiro passo, ó, calcular a distância dos pontos A e B. Ou seja, você vai calcular essa distância aqui, ó, entre A e B. Como é que você calcula? Você faz x2 menos x1. Você calculou essa distância. Aí depois você tem que saber a distância entre B e C. Como é que você faz? y2 menos y1. Só isso. Aí você vai descobrir esse valor aqui, ó, que é o delta y, que eles chamam. E esse aqui que é delta x. Ó. E depois você vai usar o teorema de Pitágoras. Só isso. E aí já era. Você consegue calcular essa distância aqui, ó. Ó. Aqui, ó. A distância é o que ele quer, ó, que ele colocou em D agora, não foi, ó? Eu tenho delta x, ó, e delta y, né? Formou aquele triângulozinho lá da figura anterior, ó. Certo? Formou esse triângulo aqui, ó. Aí eu tenho delta x e delta y. Como é que eu calculo? Teorema de Pitágoras, né? O ó, quadrado da hipotenusa aqui, né? Mais a soma do quadrado dos catetos, né? Então pronto. Tu vai simplesmente resolver aqui, ó. A distância vai ser igual a raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Por quê? Porque esse 2 estava como expoente, passou para o outro lado como índice da raiz. O índice do radical aqui, ó. Veio para cá o 2, né? E aí eu tenho simplesmente essa fórmula aqui, ó. Professor, de onde foi que ele tirou esse x2 menos x1? Foi do delta x, cara, ó.
delta x. E y2 menos y1 foi do delta y, certo? Não foi o que nós vimos aqui, ó. Delta x é x2 menos x1. E aqui, delta y é y2 menos y1. Foi só isso que ele fez. E aí ele cria essa fórmula zona geral aqui, ó. Para tu descobrir essa distância aqui entre dois pontos, ó. É só tu utilizar Pitágoras, para decorar. Tu não vai precisar decorar essa outra forma. Ah, professor, eu tenho que decorar essa fórmula aqui, raiz quadrada. Decora Pitágoras, mas que de Pitágoras tu já sabe, ó. Que é a hipotenusa aqui ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Que é x ao quadrado e mais y ao quadrado. Delta y, né? Certo? E esse delta x, delta y é a diferença, né? Delta x vai ser x2 menos x1. Que tu tem que calcular essa distância aqui, ó. Do x. E o y, o delta y, é y2 menos y1. Que tu tem que calcular essa distância aqui, ó. Quando tu pega o 2, ó, y2 menos y1 e pronto. Lembrando, pessoal, que quando tu pega, por exemplo, aqui no eixo y, no eixo x, vamos supor que aqui é 1 e aqui é 2. Quem é o x2? É o número maior, entendeu? E o x1 é o número menor. Mesma coisa aqui, se tu tiver no y1, 1 e no y2, 2. Quem é o y2? É o número maior. E o y1 é o número menor. Porque tu não tá fazendo a diferença, né? Tá calculando a diferença entre dois pontos aí, certo? Então tem que pegar o número maior menos o menor para encontrar os deltas aí. Tranquilo, pessoal? Pessoal, e o seguinte, a nossa aula vamos encerrar por aqui, certo? Tem o passo a passo lá dessas páginas aqui para você fazer e observar aí como é que funciona, certo? Tem essas duas questões do passo a passo aí. O jogo da velha, tradicional, e tem esse outro aqui, os conjuntos A e B, respectivamente, tal. Tenta fazer eles aí, tá ok? Se você não conseguir, entre em contato comigo pra gente esclarecer aí como é que você resolve isso. Te dá o passo. Aí já tem o passo a passo, na verdade, né? Mas assim, se você não entender a solução, porque às vezes eles abreviam alguns cálculos, aí entre em contato comigo, tá bom? Que aí eu vou te explicar bem direitinho como é que funciona, tá ok? Aí o seguinte, nossa atividade de casa, pessoal, eu vou te passar a atividade do mês logo, certo? Que é para não ficar toda a aula tendo que passar atividade, sei o que. Você já fica sabendo qual a atividade do mês de julho, ó. Para o mês de julho, todinho. Você vai fazer o que? Você vai escolher 30 questões das 81 do capítulo 5 e resolver, certo? Lá no capítulo 5 nós temos 81 questões ao todo, entre as atividades e aquele matemática mais. Então eu quero que você escolha 30. Você vai escolher 30 das 81, você escolhe 30 e resolve, certo? Aí eu quero receber essas 30 questões no final do mês, certo? Como atividade de casa, para valer ponto. Ok, pessoal? Então dá uma aliviada aí, né, no mês de julho, para que vocês tenham mais um tempozinho aí para resolver, trabalhar com menos questões aí esse mês, tá ok? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato aí, um grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.